Lula, eu tenho opinião diferente sobre Cauli. Não sei se é diferente, mas assim, eu tenho um outro prisma de debate. Primeiro, eu acho que Cauli, apesar, né, da questão. O Rogério Ceni acho que justificou na coletiva. Eu não vi a coletiva, até a gente vai daqui a pouco reagir à coletiva. Acho que o Rogério Ceni justificou, né, na coletiva, falou sobre Cauli e tal. Mas eu acho que Cauli, ele é um jogador muito frio. Né? Eu não sei se. Não sei se é por conta da criação dele fora do país, né? Apesar dele ser baiano, mas ele foi criado totalmente em outra cultura, né? Ele é praticamente um alemão, né? A verdade é essa. Então, assim, eu acho ele um jogador muito frio. Ontem, apesar de eu achar que ele poderia não ter feito o que fez, né, para não causar ainda mais atrito com o torcedor, e me parece que Rogério falou na coletiva que ele que pediu para Cauli para o vestiário, não sei se eu entendi muito bem. Exato. Mas apesar disso... Seria minha pergunta para Rogério Ceni, seria essa. Porque na imagem da TV dá para ver muito claramente, na imagem da TV não, desculpe, na imagem que Neto, né, publicou nas redes dele, Neto estava atrás do gol, dá para ver muito claramente, né, ele dá um zoom, dá para ver muito claramente que Rogério Ceni fala alguma coisa no ouvido dele e ele sai, logo depois de Rogério Ceni falar, direto para o vestiário. Eu ia perguntar isso, mas o próprio Rogério se adiantou e colocou. Desculpe atrapalhar você, siga aí. Não, estou curioso para ouvir sua palavra. E aí, qual é meu contraponto? Me incomodava e me incomoda ver Cauli muito frio. Então, essa reação dele mais passional, essa reação dele mais sanguínea, para mim mostra que ele está incomodado com o futebol, que ele está apresentando, e talvez com a reação do torcedor e com a situação toda. Então, assim, me espantaria muito mais se ele fizesse a atuação que ele teve ontem, que não foi uma atuação boa, mas também não foi péssima. Ele fez um jogo ok para a função que ele estava ali exercendo. Mas me espantaria muito mais se ele saísse vaiado e simplesmente abaixasse a cabeça, sentasse no banco e fingisse que nada tinha acontecido. E aí eu trago esse outro prisma. A indignação do Cauli na saída, a reação mais sanguínea do Cauli, um Cauli incomodado com a situação, me deu um fio de esperança. Para mim, vale muito mais um Cauli sanguíneo, um Cauli incomodado, um Cauli que está demonstrando que está incomodado, do que um Cauli que talvez em outro momento abaixasse a cabeça e fingisse que nada estava acontecendo, não demonstrasse nenhum tipo de insatisfação, né? Então, assim, no meu modo de ver, e aí foi um pedido do Rogério ali para o vestiário, mas no meu modo de ver, o Cauli incomodado pode ser um caminho para Cauli reverter isso. E no meu modo de ver também, Lula, só para complementar, eu não acho que o torcedor critique o Cauli, e é importante que o Cauli entenda isso também, né? Internamente isso tem que ser tratado. Eu não acho que o torcedor critique o Cauli por conta da falta de qualidade técnica, porque não é isso. O torcedor critica o Cauli pelo postural dele. O torcedor critica o Cauli porque, posturalmente, ele não transparece para o torcedor um perfil de garra, um perfil de um cara mais sanguíneo, né? Ele é excessivamente frio. Pelo jeito dele, pelo perfil dele. Né? Então, eu acho que o torcedor se incomoda com isso. De repente, se o Cauli mudar um pouco essa postura, se o Cauli demonstrar ser um pouco mais sanguíneo, se o Cauli mostrar que ele também tem sangue quente, que o sangue dele também ferve, de repente o torcedor abraça o Cauli de novo. Porque o torcedor, velho, tá doido pra amar Cauli, né? E Cauli, assim, a torcida do Bahia gosta do Cauli. A torcida do Bahia cobra o Cauli porque sabe que a gente já viu um Cauli que muda jogo e muda temporada. É por isso. E, Leirão, isso que você está falando ficou muito evidente ontem, com a reação da arquibancada, ali por volta de 7, um pouco antes das primeiras substituições, né? Tem uma bola que tem um passe cruzado ali no meio para a ponta direita do Fluminense, uma bola que vai, se eu não me engano, para o Canóbio ou para o Guga, não lembro agora. Mas Cauli está muito próximo da bola, de tentar um carrinho, de tentar... E assim, ele não faz nenhum movimento, ele não estica a perna. E eu nunca tinha visto, eu juro por Deus, nunca tinha visto esse tipo de reação na Fonte Nova. A torcida vaiou a não jogada. A torcida vai, assim, urrou né? Aquele, gritou com a não jogada, com a não participação dele no lance. E para mim
fica muito claro, né? Esse lance é um exemplo muito claro disso, que o pega no pé de Cauli, ele não é pela qualidade do jogador, ele é muito para essa não doação qualificada, vou colocar assim, na fase defensiva do jogo, sobretudo na fase defensiva do jogo, né? Falta um pouco mais de vibração na fase defensiva. Eu acho que na fase ofensiva ele até a maneira, o comportamento com a bola nos pés e não o comportamento da correria, etc. A galera fica de boa, né? Ele erra tudo, mas ele tenta, ele parte para cima, né? Ele transparece um pouco isso. Mas a da fase defensiva deixa muito evidente essa falta de eu já comentei aqui, eu acho que é um pouco de uma falta de qualidade dele. Ele não tem isso dentre as ferramentas dele como jogador. Essa parte defensiva não é apurada, ele não sabe fazer direito, né? Mas tem também a coisa da gana, né? Por exemplo, um lance como esse, ele poderia ter tentado um carrinho para poder cortar a bola, né? Ele poderia ter tentado fazer uma perseguição mais rápida, por exemplo, a bola chegar próxima ao jogador da lateral. Aí, ó, vamos ver as imagens. Aí, Rogério vídeo do Matheus Barbaço, tá? Ele tava na arquibancada e filmou aí esse ângulo no Twitter. Massa. Agora, que fique claro também, cara, não foi um estádio em uníssono, não, tá? Foi um estádio dividido já ali, do mesmo jeito que nosso chat está dividido, né? Do mesmo jeito que comentaristas estão divididos. É uma situação complicada. Agora, Cauli faz... e aí esse gesto, né, de vai mais também meio complicado. Primeiro ele faz um vai mais, depois faz um aplauso irônico. Ele já tinha feito o aplauso irônico antes disso aí. Eu não vejo... Eu acompanhei a saída dele, né? Porque assim, o que aconteceu? Essa é a segunda lote de substituições de Ceni. No primeiro lote de substituições, ele estava trocando de lado, né, por conta da entrada de Pulga, mas todo mundo está achando que era ele quem estava saindo. E aí já tinha havido, naquele momento, essa manifestação da torcida, né? Que saíram William José e Kaique, né? E Cauli trocou de lado, do lado esquerdo para o lado direito. Quando ele estava assim, caminhando para o lado direito, para já se posicionar, muita gente já vaiou e muita gente tinha aplaudido ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu de novo aí. Eu sempre comentei aqui que sempre achei que o demonstrar dele era uma complicação e que, ao mesmo tempo, eu achava ele um jogador não acomodado. Acho ele. Não é um jogador acomodado. Ele é um jogador que se importa. Você comentou muito bem, Leiro, essa reação dele não é uma reação de quem não se importa, não foi, por exemplo, uma reação egoísta. Eu não acho que foi egoísta, foi uma reação ali de quem está incomodado com a situação, muito mais do que eu sou estrela, né? Vocês estão errados. Não foi isso, não foi isso, né? Uma reação de quem está incomodado, né? De quem naquele momento ali, ainda que eu acho que ele não deveria ter feito nada, né? Mas ali o explodiu de Cauli foi isso aí. Acho que também a gente não vai ver muito mais do que isso, não. E a gente tem que entender, velho. Acho que também a torcida entende, e boa parte da torcida entende que ele é um jogador que tem muito valor ainda pra gente, né? O Cauli hoje, ele está muito na beira. Acho que a gente tem uns jogadores que estão na beira ali da nossa virada, da nossa mudança de chave, tá? Justamente porque tem muitas qualidades por um lado e algumas valências importantes que não tem, né? Nesse caso de Cauli, para a maneira com a qual jogamos, as valências defensivas dele são muito abaixo dos demais concorrentes dele. E isso tem pesado contra ele.
ainda que as valências ofensivas dele sejam únicas dentro do nosso grupo. Não temos nenhum jogador de entrelinha que jogue, que tenha as características que ele tenha, que consiga, por exemplo, numa bola de costa, sair para os dois lados com a mesma qualidade, trabalhar com o pé esquerdo, pé direito, nesse domínio, no entrelinhas e no passe. A gente não tem nenhum jogador com essa qualidade, né? Então ele está ali num limite nesse momento, né? Entre o treinador precisar usar ele pelas valências que ele tem, pela experiência que ele tem, e o treinador não contar com ele porque na fase defensiva ele compromete bastante. Ou ele pode comprometer, né? Ele vinha de um jogo, inclusive, dificílimo, no qual 2 jogos, né? Nos quais ele participou bastante da fase defensiva e não participou mal, inclusive em posições diferentes. Mas a concorrência dele, ou os outros jogadores que jogam na mesma posição, ou nas mesmas posições, tem essas valências defensivas, tem melhor do que ele, e isso tem pesado contra ele. Ele está ali no limite, hoje, eu diria, já pelos anos entregue, inclusive, ao clube, né? 3 anos de Cauli a gente já tem, de ser negociado, por exemplo. Né? A gente tem que lembrar no projeto do clube, vem, dá o retorno esportivo, se você se é mais lucrativo para o clube ou melhor para o clube você seguir no elenco, você segue um pouco mais, talvez, né? Mas se não, amigo, é hora da renovação, né? É hora de dar o salto. E aí, no caso, acho que Cauli é um desses jogadores que está próximo do momento do Bahia dar o salto. Como chegou a vez de Rezende, né, num nível mais baixo do que de Cauli, com certeza, né? Ou como vai chegar a vez de Jean Lucas, depois dessa convocação agora, né? 2 anos e meio 1 ano e meio já de contribuição esportiva, vai completar 1 ano, deve ser nosso primeiro jogador vendido por mais de 100 milhões de reais. Mas esses ciclos, né? Eles vão se completar e vão se completar para uma evolução, né? Uma evolução de nível do Bahia. Jean Lucas por um motivo totalmente diferente. Eu coloquei Jean Lucas aqui porque eu estou de fato preocupado e acho que isso vai acontecer nessa virada de temporada. Mas o exemplo de Cauli e o exemplo de Rezende são bons, né? Em níveis diferentes, mas são bons. São jogadores que chegaram ali muito próximo dos seus limites, do que podem contribuir dentro da atual estrutura, né, de jogo do Bahia e dentro do que a gente já tem como elenco. Vai tomar no... Esse vai tomar no C que é complicado, né? Bastante complicado. Não é a reação que pode acontecer. Né? Ele olha pro torcedor e... Tomar no... Não, mas... Ele não pode falar isso pra torcida, mas falar ali pra ele. Vai pro vestiário agora, né? Ele fala, vai pro vestiário agora. Ele viu, Rogério Ceni viu ele falar, com certeza. Viu. Rogério Ceni viu. É isso. E ele sabia que se... Mas a torcida não pode levar isso ao pé. Porra, ele falou, né, contra alguém que estava ali, né, contra a torcida, falando aquilo para ele, mas ele falou para ele mesmo ali, velho. Né? Ali, eu não concordo não, Lula. Eu não concordo, não. Cara, se ele falasse virado pra torcida... A gente não pode levar... Mas ele olhou pro torcedor, Lula. Ele olhou pra torcida. Volta ele fala olhando pra torcida. Ele fala, olha lá, ele olha pra torcida. Não, volta aí. Olha, olha lá, ele levanta a cabeça, olha pra torcida, olha lá, ele olha pra torcida e fala, vai tomar no colhendo pra cima. Tá. Ele falou, vai tomar no colhendo pra cima. Me desculpe, velho, não dá pra passar pano pra Cauli nessa aqui, não, velho. Me desculpe, eu tô errado. Eu acho que ele olha, ele levanta a cabeça, não, tá certo, e olha na direção do torcedor. Você tá certo. No primeiro momento ali, eu achei que ele falou já olhando aqui na direção do Banco do Bahia, de Rogério Ceni, mas não, ele falou olhando pra torcida. De fato, você tá totalmente certo. E eu tinha falado, eu tinha reprovado as palmas irônicas, aquele momento que ele faz assim, né? Pedindo mais vaias, né? Eu já tinha reprovado isso, mas esse momento eu ia defendê-lo, porque achei que ele falou uma coisa ali, um desabafo sem a torcida ver, né? Para ele mesmo ali, que funciona muito mais para ele mesmo, mas não.
Ele fala direto para a torcida, você tem toda a razão, tá? E muito desaprovar demais. Desaprovar demais. Aí. Assim, no mundo ideal, velho, a gente sabe que assim, é muito fácil a gente estar no ar-condicionado sentado e falar. Né? É muito fácil. Assim, eu entendo isso. Que o contexto emocional de um jogo é complicado, tá? Mas assim, Anderson, ele estava sendo xingado, irmão. Ele é jogador de futebol, tá? Ele é jogador de futebol. O jogador de futebol, ele claro, eu não acho que o jogador de futebol, por ser jogador de futebol, ele tem que ser xingado. Mas, infelizmente, né, o jogador de futebol ele está passível, né, ele está sujeito a esse tipo de reação do torcedor. O torcedor tá ali, são 45 mil pessoas, envolve emoção, envolve paixão também. O torcedor é mais sanguíneo do que o jogador. E o jogador experiente como o Cauli, eu entenderia se fosse um jogador da base, velho. Um jogador de 20 anos, de 21, 22, um cara inexperiente, um cara que tivesse sentido o jogo. Mas o Cauli é um cara de 30 anos, velho. O Cauli é um cara de 30 anos. O Cauli não é mais nenhum menino, não. Então, assim, eu entendo a reação sanguínea dele, né, com o incômodo dele, mas, para mim, passou do ponto demais. E a forma que ele faz, né, de xingar o torcedor, olhando pro torcedor, se fosse assim, Lu, ele tivesse de cabeça baixa, vai tomar no cu de cabeça baixa, beleza, que é tipo assim, porra, que merda, vai tomar no cu, né? Ok, mas ele levanta a cabeça, ele tá claramente nesse frame ali, ele levanta a cabeça, ele olha pro torcedor, né, e ele fala, vai tomar no cu. Então, é inadmissível, é inaceitável, o Cauli tem que ser repreendido internamente, né? O torcedor é o maior patrimônio do Esporte Clube Bahia, velho. Né? A gente sabe que o torcedor às vezes erra também, né? A gente não vai aqui também só elogiar o torcedor e dizer que o torcedor não erra. O torcedor também erra. O torcedor também pega no pé, o torcedor também tem seus equívocos, né? Mas no fringir os ovos, no contexto geral de ontem, para mim, Cauliça é muito mais prejudicado com o que aconteceu do que qualquer outra coisa. Se ele só tivesse saído pro vestiário e mostrasse insatisfação e não falasse nada, beleza. Mas vai tomar no cu é realmente algo que, para mim, é indefensável. Né? Vai ter que tomar uma comida de rabo. Eu acho que sim também, né? De fato, né? Não dá para justificar, né? Se fosse do jeito que eu narrei ali, que eu vi, né? Talvez eu queria ver daquele momento, daquele jeito, e não consegui fazer a leitura correta do vídeo, né? Eu não teria problema, mas falar apontando para um torcedor que seja, né? Um torcedor que seja, não pode, não pode. Né? E o próprio Rogério Ceni na coletiva, a gente vai ver daqui a pouco, falou sobre isso, né? Que ele não pode ter essa reação. Deixa eu só responder aquilo rapidamente, né? Porque tem alguns torcedores falando assim, mas o torcedor não pode fazer o que ele quiser só porque é patrimônio do clube. O torcedor tem o direito de se manifestar no estádio, velho. No estádio, o torcedor tem o direito de vaiar, tem o direito de xingar, sim. É o limite da civilidade do jogo de futebol. Na minha opinião. O torcedor, dentro do limite da civilidade de um jogo de futebol, é o torcedor sim se manifestar contra o jogador. Ponto. Xingando, palavras de ordem, o que quer que seja, dentro de um estádio de futebol, o limite da civilidade é você se manifestar contra um jogador, com a vaia, com o xingamento, com o que quer que seja. E o jogador, nesse momento, velho, tem que entender, naquele momento ali, e assim, como eu disse, eu acabei de falar aqui, vocês precisam ouvir melhor o que está sendo dito aqui. Eu falei, o torcedor erra também, o torcedor se equivoca também, né? O torcedor também tem, né, os seus pontos de desequilíbrio, digamos assim. Né? E claro que o torcedor não pode fazer o que ele quiser. O torcedor, por exemplo, não pode invadir o campo para bater em alguém. Aí isso aí sai completamente do tom, foge completamente do controle. É óbvio que o torcedor não pode fazer o que ele quiser, no sentido literal do que ele quiser. Mas se manifestar contrário a um jogador, contrário a um treinador, contrário a um árbitro de futebol, ele pode. Na hora que todo mundo chega pro juiz e manda o juiz tomar no cu, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Na hora do ex-juiz vai tomar no cu, é tudo certo, né? É tudo lindo. O juiz pode ser xingado. Mas aí, quando é contra um jogador de um time adversário, também pode. Né? Agora, se for um jogador do nosso time, meu Deus do céu, que crime. Não é um crime. Eu faço isso? Não faço. Mas eu não sou capaz de julgar quem faz isso. Porque eu acho que está dentro do limite da cartilha, né, do que é ser um torcedor apaixonado dentro do estádio de futebol. Eu não faço isso. Eu sequer vaiei o Caulinho ontem. Né? Agora, qual é o meu critério? Eu tenho o meu critério próprio. O meu critério é, não jogou bem? Eu não aplaudo. Simples assim. Ele saiu, eu fiquei neutro. Eu não aplaudi e nem vaiei, porque ele não fez um jogo bom para ser aplaudido e nem fez um jogo assim, tão péssimo para ser vaiado, no meu critério.
É a minha forma de torcer. Só que a minha forma de torcer não pode ser a forma de Luiz, não pode ser a forma de Ralf, de Paulo Maia, de Antônio Rocha aqui no chat, de Renan Bahia. Cada um tem a sua régua. E dentro do limite da cartilha da civilidade, dentro de um estádio de futebol, envolvendo paixão, envolvendo bebida alcoólica, envolvendo série de coisas, o torcedor xingar Cauli, velho, faz parte do pacote de jogador de futebol, né? Na minha opinião. Não sei o que é que o Luiz acha. Leiroff, eu acho que temos maneiras muito parecidas de torcer, né? Ou pelo menos de se comportar em relação à performance dos jogadores em campo, etc. Mas acho que uma coisa que pode complementar isso aí é o seguinte: enquanto Cauli esteve em campo, por exemplo, ele recebia a bola e não era vaiado, né? Até houve momentos de manifestação após perder uma bola, após não dar um carrinho no lance que era para dar um carrinho, né? Ou fazer uma perseguição no lance que era para fazer a perseguição. Até houve manifestação, mas não vaia, por exemplo, né? Mas assim, é a mesma coisa que a gente fala, né? A torcida deixa para vaiar no final, mas no momento da substituição do jogador, fazer a manifestação contra o jogador, eu acho totalmente legítimo, na verdade. Totalmente legítimo. O estádio estava dividido, tá? Muita gente aplaudiu. Se você for olhar as imagens, quem está com o gesto de U e o gesto do aplauso, se você for olhar mesmo ali, está bem dividido, tá? A gente sabe também que a galera do Oeste é uma galera mais corneta, né? Nesse sentido, né? Mais do que o restante do estádio, ainda que muita gente no Leste também tenha se manifestado igualmente, né? Mas o momento da substituição eu tenho ele como um momento correto, como um momento bom de manifestar contra um jogador em específico. Eu acho que é legítimo, ainda que não seja a minha maneira ou a maneira de ler de se manifestar. Então, eu não só para responder aqui, Lula, rapidamente, desculpe te interromper. Vai lá. O Alisson colocou aqui, então, Leira, eu posso te xingar. Você pode, velho. Você pode. E eu tenho também a liberdade de te responder ou não. Eu já fui xingado aqui no chat várias vezes. Inúmeras. Já fui chamado de maluco, de idiota, de estúpido. Já falaram até de peso, em relação a peso, né? Em relação a questão de peso, em relação à minha pessoa. Só que eu sou uma pessoa cabeça fria, velho. Dificilmente eu vou aqui me exaltar, né? Ou vou me rebaixar o nível de um idiota que vem aqui para poder me xingar. A gente tá ao vivo aqui nesse momento para 1.400 pessoas, né? Eu já cansei de ver. A gente o que a gente pode fazer aqui no chat, por exemplo, quando a pessoa falta com respeito, que ultrapassa o limite que a gente considera um limite aceitável, a gente bloqueia. Simples assim. É a nossa regra. Né? É a nossa regra. É a nossa forma de lidar. Agora, você pode xingar. Você tem todo o direito de me xingar. E eu tenho todo o direito de te bloquear. Simples assim. Então, assim, você pode fazer o que você quiser. Cauli poderia simplesmente abaixar a cabeça e sair. Cauli pode pedir para ir embora no Bahia se ele quiser também. Ele tem o direito de fazer isso. Entendeu? Ele pode falar, não quero mais jogar no Bahia. Eu quero ir para outro lugar. E pode pedir uma transferência. A janela está aberta ainda, viu? Até o dia 2 de setembro. Se ele achar que não deve estar aqui, ele tem até o dia 2 de setembro para achar um clube para ir embora. Então, assim, o direito, Alisson, você tem. Agora, eu tenho o direito de reagir da maneira que eu quiser reagir. Eu não estou dizendo que Cauli não poderia ter reagido. Eu só acho que na postura de um jogador de futebol, Cauli poderia não ter respondido da maneira que ele respondeu. Da maneira que respondeu. Simples assim. Perfeito. Ele poderia chegar depois, pedir a palavra na coletiva e falar o que ele quisesse falar. Né? Agora, quando o jogador se dirige para a torcida, que é o maior patrimônio, velho, não tem jogador maior do que a torcida. A torcida ela é maior do que qualquer jogador. Qualquer jogador é menor do que a torcida. Seja ele o melhor jogador do mundo, ele não é maior do que a torcida do clube, velho. Do que o maior patrimônio do clube. O torcedor pagou para estar ali, irmão. O torcedor pagou para estar ali. O torcedor é sócio. O torcedor pagou para estar ali. O torcedor paga para consumir. O torcedor paga para estar ali. Né? E Cauli recebe, e muito bem, e em dia, para poder lidar com esse tipo de coisa. O futebol não nasceu ontem, velho. O futebol não nasceu ontem. O futebol não começou ontem. Cauli é um jogador de 30 anos. Entendeu? E assim, como eu disse, eu acho que Cauli é um jogador muito bom. Cauli é um jogador que não deveria sair do Bahia. Eu acho que Cauli, ele pode e deve permanecer no elenco. Eu gosto do Cauli. Né? Já fui chamado de passador de pano várias vezes aqui. Só que nenhum jogador é maior do que o torcedor do Esporte Clube Bahia, velho. Nenhum. O Bahia vai sobreviver sem Cauli, mas o Bahia não sobrevive sem a torcida do Bahia. É simples assim. Cauli amanhã vai embora e
alguns vão sentir saudade, outros vão sentir alívio, mas o torcedor do Esporte Clube Bahia é o que fica e é o que ajuda a construir essa zorra, velho. Se não tivesse 45 mil pessoas lá ontem, apoiando, incentivando, gritando, bradando, enfim, se fazendo presente, talvez o Bahia nem ganhasse o jogo. A torcida do Bahia é o combustível para a situação. Entendeu? Então, assim, para resumir, você pode me xingar, eu posso te responder xingando, me rebaixando ao seu nível, ou eu posso te responder de uma maneira civilizada, te descredibilizar, digamos assim, com outras palavras, ou simplesmente no meu ambiente aqui te bloquear e você nunca mais aparecer aqui. Agora, dizer que nunca aconteceu, irmão, eu sou xingado aqui diariamente. Qualquer opinião que minha ou de Luiz Teles, ela já nasce com pessoas que concordam e com pessoas que discordam. Já fui chamado de maluco, já fui chamado de idiota, de fila da puta, já me xingaram de vários nomes aqui, já me mandaram tomar no cu várias vezes. Eu tô fazendo isso aqui, eu trabalho com o YouTube, irmão, há pelo menos 5 anos. Com o YouTube, com futebol, pelo menos 10. Luiz Teles há 30 anos com futebol. Então isso não é nenhuma novidade pra gente não, irmão. Não é nenhuma novidade pra gente não. Né? Enfim. Vamos Só lá. dizendo, complementando aí de novo, eu acho que é uma atitude inaceitável, mas não é uma atitude imperdoável, tá? Exatamente. É uma atitude, Perfeito. primeiro que ele não é uma pessoa que tem recorrência nesse tipo de comportamento, né? Pelo contrário. Segundo, né? Todos nós erramos. Assim, é inaceitável, não dá para ficar calado, não dá para passar despercebido, não dá para passar sem uma avaliação interna e uma bronca interna do que foi feito, né, do que aconteceu. O próprio treinador, a gente vai ver a coletiva daqui a pouco, fala, né, ele sabe que ele não pode se manifestar daquele jeito, né, com a torcida. Ele fala isso na coletiva, né? Então, assim, não é inaceitável, ele precisa ser repreendido por isso, mas também não é imperdoável. Porque ele tem serviços prestados, que ele é um jogador comprometido com o Bahia. Eu acho que os problemas que ele tem e que deixam o torcedor um pouco pé da vida, né, são faltas de qualidade na fase defensiva do jogo dele, sobretudo, né? Acho que tem também ali a questão de ser um pouco mais visceral, né? Ser mais anímico, né? De vibração, né? De ter um pouco mais de vibração, mas é uma coisa de gosto e eu pessoalmente eu não me importaria, né? Mas eu acho que é mais que pesa mais é de fato uma coisa que é uma falta de qualidade dele como atleta mesmo, não ter essa parte defensiva no mesmo nível que os demais, e aí fica muito evidente, né? Mas ele tem, além dos serviços prestados, ele tem muitos serviços a prestar ainda. A gente tem uma final de Copa do Nordeste em que provavelmente ele vai ser protagonista nessas finais, né? Ele deve ter um papel importantíssimo, né? Papel de protagonista nessas finais. Ele é um jogador que nós não temos igual na fase ofensiva, nenhum jogador, nenhum atleta igual a ele, nenhum atleta que faça a função que ele faz. Não temos. E para certos jogos, essa inconsistência dele é muito que para certos jogos isso funciona muito bem e é importante, e para outros jogos não funciona tanto, né? E aí pesam os fatores negativos do atleta. Mas há partidas em que pesa muito positivamente essas qualidades que ele tem, que ainda podem ajudar bastante. Como eu comecei lá atrás falando, Cauli é hoje um jogador que está muito perto ali do limiar dele, do que ele pode seguir evoluindo juntamente com o time, né? Manter a evolução da equipe, não uma evolução pessoal dele, vai manter a equipe evoluindo dentro dos seus limites, né? E depois de 2 anos e meio no clube, 2 anos, né? 2 anos e meio, né? Acho que já é isso, já certinho. Ele já está muito próximo ali, né? Do seu, não só apenas do seu ápice, mas talvez do máximo que ele possa dar de contribuição dentro da evolução desse elenco. Mas nesse ano, e talvez ainda para a temporada que vem, né? Ele pode ser ainda um atleta importante para a gente. E a gente precisa também ter consciência e saber lidar com isso, né? Saber lidar, saber
abraçar o jogador, saber cobrar, né? E que essa atitude dele não se repita, porque foi grave, foi problemática. Acho que também saibamos da importância que ele ainda tem para o nosso time.